Eu estava no grupo aqui da minha esquerda, né, agora. Então, as pessoas que estavam ali, eu e meu esposo que está aqui, nós nos apresentamos ali. E para os demais irmãos que não nos conhecem, eu me chamo Marina, meu esposo que está aqui ao lado é Elson, e nós somos membros da igreja de Novo Horizonte. Nós já estamos ali há mais de 20 anos. E comentávamos ali no grupo que é a primeira vez que nós estamos aqui na Igreja Central. Sabíamos da existência, sabíamos, né, ouvíamos os comentários na época da construção, mas nunca tínhamos a oportunidade. E, para minha surpresa, eu estava voltando de uma viagem, né, estava na estrada em Goiânia, quando eu recebi uma mensagem da Lisete. Porque por algumas vezes, né, Lisete, eu te chamei de Elizabeth, você nem me corrigiu, né? Mas tudo bem. Então, e a Lisete me fez esse convite para nós estarmos aqui compartilhando com os irmãos a mensagem dessa quarta de poder. É a quarta-feira do ano de 2026. E o tema desse ano, da quarta de poder, é maravilhoso, é sobre o Espírito Santo. Nós, há pouco tempo, saímos de uma programação de 10 dias de clamor, 365 dias de oração, e que nós éramos exortados, incentivados a buscar o Espírito. E o Ministério da Mulher trouxe esse tema tão maravilhoso para todo o ano de 2026. E hoje nós vamos estar tratando do Cântico do Espírito Santo, é o título da nossa pregação de hoje. Eu gostaria de convidar os irmãos inicialmente para abrirem as suas Bíblias no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir dos versos de 67 a 79. Podemos continuar? Amém, irmãos? Amém? Nós vamos ler nesse momento o verso 67 e o verso 68. E na minha Bíblia eu leio assim: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu seu povo. Zacarias é um personagem que a gente quase não ouve na Bíblia. Quem era Zacarias? Zacarias era um sacerdote que servia no templo. E para identificar melhor Zacarias, se eu falar o nome do filho dele, com certeza vocês vão se lembrar. Ele é o pai de João Batista, marido de Isabel. E Zacarias vivenciou uma experiência que, com certeza, marcou profundamente e para sempre a vida dele. A Bíblia, nós não vamos ler todas as passagens, né, devido ao tempo, mas rapidamente, ele era, como eu disse, ele era um sacerdote, ele estava servindo no templo, ele era casado com Isabel. Isabel já era uma senhora, né, digamos, de mais idade, e não tinha filhos. O casal não tinha filhos, porque Isabel, a Bíblia diz que Isabel era estéril, né? Então, num dos dias que ele estava servindo ali como sacerdote, ele recebeu a visita de um anjo. E o anjo trouxe uma mensagem maravilhosa para ele. Diz que Isabel iria gestar um filho. Que Isabel iria ter um filho. Que notícia maravilhosa, né? Mas ao mesmo tempo, Zacarias duvidou. Mas por que Zacarias duvidou? Será que ele estava duvidando do anjo? Ou ele estava duvidando da condição de Isabel para gestar o filho? Eu creio que foi dessa condição, porque a Bíblia diz que Isabel já era avançada em dias, né? Irmãos, eu trabalho no Hospital do Paranaguá, eu sou assistente social, e eu trabalho praticamente dentro da maternidade. Então, hoje em dia, as meninas estão tendo filhos cada vez mais jovens. Nós já tivemos meninos de 11 anos, de 12 anos, 14, 15, 16. E quando nós temos gestantes com 25, 28, já começa a dizer: nossa, mas já está velha. Tá? Não é isso, nós temos gestantes hoje em dia, mulheres que por escolha própria deixam para ter seus filhos mais tarde, com 35, 40, 41 anos. Tá? Então eu imagino que isso tudo trouxe para Zacarias uma certa dúvida. E por ele ter duvidado, ele viveu, né, um período de silêncio imposto por Deus. Então, considerando que uma gestação leva em média, o certo é 40 semanas, no mais tardar 41 semanas,
Zacarias ficou mudo, não pôde falar mais durante esse período em que a esposa estava grávida. Ele ficou calado. Mas foi um silêncio, não aquele silêncio que ele estava ausente de tudo. Ele estava vivenciando, ele sabia o que estava acontecendo ao redor dele. Ele só não falava. Mas foi um silêncio pedagógico, porque Deus queria ensinar alguma coisa para Zacarias. E ele teve tempo, nesse período, vamos dizer, uma gestação espiritual. E quando João Batista nasce, ele volta. Aliás, até quando ele nasce, os vizinhos vêm, os amigos vêm, e aí como é que vai ser o nome do menino? Começam a falar outros nomes, e Zacarias não podia ainda falar, ele pede uma tabuinha, né, e escreve o nome, que seria João Batista. E aí ele volta a falar. Esse é o contexto. E quando Zacarias volta, gente, a falar, é aí que ele volta cheio do Espírito Santo. E aí vem o título, o Cântico do Espírito Santo. Ele canta, traz um canto, mas um canto que há uma mensagem, várias mensagens nesse canto dele, né? Primeiro, o Espírito, o que o Espírito revela para nós nesse cântico? Nos versos 68 e 70, ele diz que o Espírito revela a fidelidade de Deus. Zacarias começa exaltando a Deus, que redimiu, que visitou o seu povo. Ele começa fazendo isso. Ele percebe que Deus não está distante, que Deus visita, que Deus intervém, que Deus cumpre. Deus cumpriu lá e Ele cumpre hoje, irmãos? Sim. Cumpre suas promessas hoje também. O Espírito Santo abre os nossos olhos para enxergar. Amém? Amém. Deus está agindo mesmo quando nós não percebemos. Quantas situações nós vivemos, né? Eu ouvi hoje nas orações algumas pessoas dizendo: obrigada, meu Deus, por situações, por livramentos que nós não vimos. Quantos livramentos no decorrer do nosso dia, né? Nós já estamos no meio da semana, quarta-feira, né? Quantos livramentos nós já passamos que nós não vimos? No trânsito, em casa, às vezes a dona de casa ali, às vezes se livra de queimar ali no fogão, né? A gente no trânsito dirigindo, Deus nos livra, né? De problemas de saúde. O Espírito também, ele revela que Deus é fiel em todo o tempo. Amém? O Espírito revela o propósito de salvação nos versos 71 e 75 de Lucas 1. Ele é libertação interna. Ele é transformação profunda na nossa vida. Ele declara que fomos libertos para servir a Deus sem medo. E esse servir a Deus sem medo, ele implica em nós conhecermos a justiça e a santidade de Deus. A salvação não é apenas o perdão. Ela é uma capacitação, é restauração, é vida nova. O Espírito Santo não apenas salva, ele nos forma, ele nos transforma, amém? Amém. O Espírito Santo revela a nossa identidade de missão. Mas o que é isso? Identidade de missão. É que quando Zacarias faz esse cântico, ele emite esse cântico, né? Ele vê no menino aquilo que só o Espírito podia revelar. Que menino eu estou falando? De João Batista. Ele via que aquele menino, ele foi um menino separado por Deus. Para quê? Qual foi a missão de João Batista mesmo? Preparar o caminho para Jesus. E foi isso que ele fez. E João Batista via isso. Zacarias via isso. Quem somos? Olha, então o Espírito, ele abre o nosso entendimento para que saibamos quem somos, para que fomos chamados, o que Deus quer fazer por nós. O Espírito Santo não apenas revela Deus, ele revela quem eu e você somos. Qual é o nosso chamado? Quantos de nós temos ministérios dentro da igreja? Quantos de nós muitas vezes, não vou, não dou conta, é muito difícil, eu não consigo, eu tenho vergonha, eu sou ansiosa, eu sou triste. Irmãos, eu sou muito ansiosa.
ansiosa. Pode não estar parecendo aqui, mas eu sou muito ansiosa, certo? Mas, o que a gente pede sempre? Que o Espírito nos transforme. Que Ele mostre qual é o propósito de Deus na nossa vida. Ah, mas eu não consigo dar estudo bíblico. Mas será que eu posso fazer uma oração? Eu posso ir junto e ali eu oro só? Não, eu oro, eu intercedo, não é isso? O Espírito revela que vence as trevas, nos versos 78 e 79. Zacarias, ele encerra com uma das imagens mais belas da Bíblia, esse cântico, o sol nascente que visita a humanidade. Quem é o sol nascente que visita a humanidade? Cristo, Jesus, que é a luz que nasce onde tudo parecia noite, ilumina onde ninguém mais alcança, dissipa trevas intensas, guia-nos os nossos pés ao caminho da paz. Eu ouvi hoje nos pedidos de agradecimentos, pessoas agradecendo por bênçãos de Deus sobre a saúde de familiares. Eu ouvi no grupo, eu ouvi na oração da irmã aqui, quantos de nós temos parentes ou nós mesmos passamos por situações de doença. Como eu disse para vocês ainda há pouco, trabalhando no hospital há mais de 20 anos, irmãos, é muita doença. O ser humano está doente, fisicamente e emocionalmente. Muitas das doenças têm origem no nosso emocional. Muitas. Né? A aplicação profunda. Vamos falar um pouquinho sobre justiça e santidade. Zacarias afirma que fomos libertos para servir a Deus em justiça e santidade. Fomos libertos do quê? Do pecado. Cristo veio a esse mundo e nos deu a oportunidade de servir a Ele em justiça e santidade. Aqui está a aplicação para isso. O que é justiça? Justiça é viver corretamente diante das pessoas. É refletir o caráter de Deus nas relações humanas. Nós vimos isso em algumas lições das semanas passadas, né? Como? Como assim? Como é que eu vou refletir a Deus nas minhas relações humanas? Através da integridade no falar, honestidade no agir, bondade no tratar as pessoas, no tratar a todos ao nosso redor, verdade nas decisões, coerência no comportamento. A justiça é o evangelho vivido fora de nós. É aquilo que nós vivemos, é aquilo que nós refletimos. E qual seria o nosso pedido a Deus sempre? Que Ele nos ajude a refletir toda a bondade, toda a justiça de Deus. Justiça, então, como eu disse, é o evangelho vivido fora. É o que apenas as pessoas veem em nós. É o testemunho visível. Olha, a gente sempre diz que aqui dentro da igreja, muitas vezes é fácil, né? Nós testemunharmos, né? Estamos todos aqui, reunidos, estamos sempre com a Bíblia ao nosso lado, com os irmãos ao nosso lado. Às vezes difícil, muitas vezes, é testemunhar lá fora. Quantas vezes no trânsito alguém dá uma fechada, alguém enrola muito, e essa pessoa segura, ou então já solta alguma coisa, né? É tratar as pessoas com dignidade, com respeito. Isso é refletir o Deus. Isso é refletir Jesus para outras pessoas. E o que é santidade? A lição de segunda-feira desta semana, ela diz que santidade é uma palavra utilizada com não é uma palavra utilizada com frequência, santidade. Talvez porque não haja tantos exemplos de santidade ao nosso redor. Poucas são realidades verdadeiramente santas que nós conhecemos e que estão ao nosso redor. A vida humana costuma estar longe da santidade. Quando a Bíblia ensina que Deus é santo, é porque Ele está completamente separado do pecado. Santidade. Seria muito bom se nós
nós passássemos de agora em diante a pedir a Deus santidade, a nos separar do pecado. Nós estamos aqui neste mundo, estamos com os pés aqui na terra, mas o nosso desejo de estar aonde? No céu. E para isso nós temos que ser um povo santo. Não é um povo que não peca, é um povo, sim, que está sujeito ao pecado, mas é um povo separado por Deus, porque deseja estar com Deus no céu um dia. Amém? Glória a Deus. Amém. Então, santidade é viver corretamente diante de Deus. É refletir o caráter de Deus no coração. Como? Através da pureza dos nossos pensamentos, da sinceridade das intenções, da rejeição ao pecado, vida consagrada, sensibilidade ao Espírito Santo. Quantas vezes nós sentimos o Espírito Santo falando ao nosso ouvido? Fulano, se você disser isso, ou se você fizer tal coisa, não vai dar certo. Vai ser ruim. As consequências não vão ser as melhores, vão ser as piores possíveis. Quantas situações nós vemos hoje de pessoas que nós sabemos que foi através, foi a partir das decisões que elas tomaram, que a vida tomou uma proporção, tomou um rumo totalmente ruim para ela. Né? Isso a gente vivencia na nossa família, a gente vivencia na vizinhança, ou mesmo dentro da igreja, nós vivenciamos situações assim. Então, irmão, santidade é o evangelho vivido dentro. A justiça é o evangelho vivido fora, é aquilo que nós refletimos. E a santidade é o evangelho vivido dentro. São as nossas escolhas, né? É a nossa rejeição ao pecado. Zacarias está dizendo: Deus não quer apenas um comportamento correto. Deus não quer apenas espiritualidade bonita. Deus quer coerência entre o que somos e o que fazemos. Coerência. Eu digo e eu faço. Não é dizer, por exemplo, às vezes, um exemplo comum, corriqueiro. Às vezes em casa, eu já ouvi esse exemplo, né? O pai e a mãe estão dentro de casa e não querem receber visitas. Batem na porta. Aí vai lá, pede o filho para ir lá, vai lá. Aí a gente fala que nós não estamos. É melhor não ter ido, né? Porque aquilo que nós falamos para os nossos filhos, vamos ser obedientes, vamos ser honestos, vamos servir a Deus e tal. E ao mesmo tempo você coloca a criança para mentir. Esse é um exemplo simples de não coerência, né? Com as nossas palavras, com os nossos atos. Talvez você esteja vivendo um período de silêncio, como Zacarias. Talvez sua voz espiritual tenha se perdido. Talvez sua luz tenha se apagado. Talvez sua fé esteja cansada. Mas hoje o Espírito Santo deseja e Ele quer abrir a sua boca, abrir seus olhos, abrir seu caminho, restaurar sua voz, reacender a sua luz, renovar sua missão. Amém, irmãos? Amém. Se você deseja servir a Deus em justiça e santidade, se você deseja que o Espírito Santo transforme seu silêncio em cântico, se você deseja que a luz de Cristo nasça dentro de você, entregue-se a Ele agora. Diga ao Senhor: Espírito Santo, visita-me hoje, abre minha boca, abre meu coração, abre o meu caminho, ensina-me a viver em justiça e santidade, ilumina minhas trevas, guia-me os pés pelo caminho da paz. Amém? Amém, irmãos. Irmãos, parece assim, é um cântico que a gente às vezes não dá tanta atenção, né? Mas olha a profundidade do cântico de Zacarias. Quantas coisas nós podemos compartilhar aqui em alguns minutos, né? Que nós não temos muito tempo, né? Sobre a importância do Espírito Santo
dia, para nos tornarmos pessoas separadas para Deus. E assim aguardar a tão almejada volta do Senhor Jesus a este mundo. E nos tirar daqui, esse mundo que, infelizmente, não podemos esperar muita coisa mais. É dor, é tristeza, é separação, é luto, é doença, mas nós que conhecemos este Evangelho, podemos a cada dia aprofundar, estudar, porque Deus é um Deus de relacionamento e Ele deseja que nós nos relacionamos com Ele. Amém. Mas para isso nós temos que conhecê-lo, conhecer sua bondade, conhecer o seu amor para com cada um de nós e refletir esse amor a tantas e outras pessoas que estão ao nosso redor, que ainda não conhecem ou que a luz deles estejam apagadas. Amém, irmãos? Amém. Com essas palavras, irmã, tem algum hino final? Você vai escolher um hino, depois da oração ou só a oração? Sim. Podemos então agora ficar de pé e fazer a oração. Vamos agradecer a Deus por esse momento e finalizar. Santo, 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 Deus eterno, Deus Pai Todo-Poderoso, que nos abre os céus abertos. Amém. Obrigada, Pai, por ter trazido cada irmão aqui esta noite. O Senhor conhece o coração de cada um que está aqui. O Senhor conhece as suas aflições, as suas angústias, as suas tristezas e dores. Mas o Senhor também conhece as suas alegrias, o seu contentamento de estar aqui neste momento. Amém. O Senhor conhece o reconhecimento de cada um, de quanto o Senhor nos ama, de quanto o Senhor nos protege, de quanto o Senhor nos livra. Obrigada, Pai. E acenda em nós a luz, o desejo de a cada dia vivermos de forma coerente como o Senhor deseja. Amém. E levar, Senhor, a sua mensagem a tantos que estão com as suas luzes apagadas, a tantos que necessitam de Ti. Peço neste momento que o Senhor nos leve de volta aos nossos lares, em segurança, e nos traga a todos de volta no próximo sábado, para louvar juntos novamente. É o que eu tenho a pedir, agradecer, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina eternamente.